nós adoramos o Senhor, Ele está ministrando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vamos adorar ao Senhor, cante. Te adoramos, Senhor. Em fervente oração vem o teu coração. A presença de Deus derramar, mas não pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Mais uma vez, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, abre o teu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder estar na tua casa para aprender aos teus pés profundas verdades espirituais, Senhor. Verdades, Senhor, que muda, Senhor, atitudes nossas, visão nossa, sentimento, conhecimento que gera libertação. Por isso estamos aqui para aprender aos teus pés. Pai, abra o nosso entendimento. Tudo aquilo que o inimigo possa usar para impedir nós de compreender essas verdades espirituais, caia por terra. Estamos ansiosos, Senhor, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para guardar a Tua palavra, Senhor, para praticar a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra. Por isso, Senhor, enquanto nós estivermos Te adorando, ministra sobre a nossa vida, Senhor. Receba a nossa adoração, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, Senhor, e derrama sobre a Tua igreja tudo aquilo que precisamos para ficar no nível desejado que Tu queres, para fazer tudo aquilo que precisamos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Ele ouve e responde.
a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Qual é o segredo? Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Mais uma vez a igreja cantando, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aplauda o Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você colocar a tua fé em ação, vai dar tudo certo. Creia, não importa as lutas, provações, creia, vai dar tudo certo. Pastor Clemilson fazendo leitura da palavra de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Que culto abençoado nessa noite, né? Podemos sentir a presença de Deus nos louvores e o Espírito do Senhor trabalhando já em nossos corações. Salmos número 37. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 37. Você que está nos assistindo na sua casa, pegue a sua Bíblia, ou mesmo no seu celular, se você tem uma Bíblia baixada ali, abra lá no Salmo número 37 e acompanhe conosco esta leitura da Palavra de Deus, e depois vamos orar depois desta leitura. Salmo número 37, verso 1 a seguir, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faça o bem, assim habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele.
Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Levante a sua mão. Amado e poderoso Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, reunidos, Senhor, congregados, Senhor, como tua igreja, como um povo, Senhor, que é aquele povo que a tua palavra diz que foi comprado e remido pelo precioso sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos por todas as bênçãos nos lugares celestiais, Senhor, das quais nós estamos desfrutando aqui nessa noite. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, pela tua intercessão em nosso favor, Senhor, e também por advogares a nossa causa, Senhor. Pai, nós te adoramos, Senhor, e declaramos mais uma vez nessa noite que toda a nossa suficiência está em Ti, Senhor, que nada nós podemos fazer sem o Senhor. Por isso, recebe, Senhor, a nossa oração, a nossa adoração nessa noite, Pai, e também a confissão do nosso coração, Senhor, de que dependemos de Ti e precisamos da Tua graça. Continua conosco, Senhor, na continuação deste culto, dirigindo, Senhor, e abençoando cada um dos que aqui forem ocupar essa tribuna, Pai, que sejam usados poderosamente nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tome seus assentos, por gentileza, queridos. Continuando os louvores nesse momento, vamos cantar o hino de número 147. Glória a Jesus. Nós vamos afirmar aqui que realmente queremos servir ao Senhor Jesus, o nosso Rei. Glória a Deus, aleluia. Meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, indo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir. Ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a Ti louvor. No Teu bom serviço tenho eu prazer, e de muita graça eu vou receber. Sempre falareis assim do Teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a Ti
aqui viver, é que pra Sião me venha receber. E a igreja, sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dar a ti louvor. Glória a Deus. Dá para dar um glória? Damos a ti louvor, Senhor, sempre, até o dia que o Senhor vier nos buscar. 186. Glória a Deus, aleluia. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Aleluia. Contra as hostes do vil tentador, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dera Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lista, combati o combate de amor, e agora, e coroa eu terei de justiça, que no céu me dará o meu Senhor. Aleluia. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa
A igreja. Que lindo. A coroa que me dará Deus. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Quantos têm essa esperança, meus amados? Amém, estamos juntos. Meus amados, quero passar alguns avisos para os irmãos, dizer que amanhã, quarta-feira, né, às 14h30, nós temos o Círculo de Oração Feminino, que é uma bênção. E à noite, às 20 horas, nós temos o discipulado para pré-adolescente, adolescente e adulto. Você que deseja descer às águas, aproveita, porque nosso batismo é água e será no dia 9 de dezembro. Será vários eventos. Começa dia 7 de novembro, a leitura da Bíblia em 72 horas. Iniciamos na quinta-feira, às 8 da manhã, já com a bateria de fogos. Ali na Praça da Bíblia vai ter 2 tendas, cada tenda 10 metros quadrados, né? Não, 10 por 10, 100 metros quadrados, vai dar 200 metros quadrados. Vai ter aqueles banheiros químico e também todas as luzes, tudo aquilo que é preciso para nós iniciar na quinta-feira, 8 horas da manhã, e terminar no dia 10, no domingo, às 8 horas da manhã, 72 horas. Todas as congregações, junto com os seus departamentos, vão ter um período, 2 horas mais ou menos de oração cada um, para que todos possam fazer essa leitura. Nosso objetivo sempre é semear a palavra na vida daquele que está lendo, para impactar mais a sua vida, revelar profundas verdades espirituais em cima daquele texto que ele nem vai saber que é a parte que ele vai orar, mas o Senhor já preparou para ministrar sobre a vida dele. No mundo espiritual também está sendo ministrado em cada metro quadrado da nossa cidade quando está sendo feito aquela leitura, meu querido irmão. Então é algo impactante. Todos os departamentos, departamento infantil, pré-adolescente, adolescente, jovens, círculo de oração, departamento da música, departamento missionário, departamento dos casais, da família, todos os departamentos vão estar participando junto com as congregações. Um grupo já vai estar fazendo a leitura, outros já estarão evangelizando, distribuindo Bíblia, distribuindo folhetos. Vai ser muito bom. Então, começa dia 7, dia 8 e dia 9, durante o dia. À noite, já vamos ter aqui o batismo em águas, com também a inauguração do nosso novo templo, no dia 9 de dezembro. Vai acontecer o batismo e já a inauguração do nosso novo templo. Amém, meus queridos irmãos? E termina dia 10. Terminando o dia 10... nós vamos ter uma grande carreata alusivo também ao Dia da Bíblia. Então, nós vamos estar às 9 da manhã concentrado ali no Parque da Marejada, mas cada setor já vai vir com a sua carreata do seu setor, já fazendo esse trabalho. Se reunimos ali na Marejada e dali sairemos nas principais. Nós vamos fazer um contorno assim, vai dar 18 quilômetros. Então, quando os setores vêm com a sua carreata, já vai estar esmiuçando, né, ou passando por todas praticamente principais ruas, e depois nós fizemos o acabamento geral. Então, eu convido você para participar da leitura, você com a sua família. Convido você a orar, interceder, para que dê um tempo bom para que esse trabalho venha a ser alcançado. Esse é um trabalho que eu e você não podemos estar envolvidos, mas comprometido, porque nós estaremos anunciando a palavra de Deus. Cada um anuncia aquilo que está no seu coração, aquilo que é a sua regra e base de fé. Nós temos a palavra de Deus. Então, meu irmão, esteja comprometido, participe,
ore, divulgue, entendeu? Invista nesse trabalho, que é algo maravilhoso. Tá feito? Coloque o seu carro nessa carreata, a sua moto. Pastor Adão, eu não tenho carro, mas eu estou meio barrigudinho, então vai correndo no lado, porque os carros vai bem devagarzinho. Participe de algum, use e seja criativo, entendeu, meu querido irmão? Também enfeita lá o seu carro, a sua bicicleta, a sua moto, o que você tiver de condução, para que nós venhamos alcançar todos os objetivos necessários. Isso é muito importante. Temos que estar comprometidos e anunciar o Evangelho e a palavra de Deus, né, meu querido? Isso vai fazer a diferença. Amém? Então, fique ligado nisso. Se você quer descer as águas, faça o discipulado, para no dia 9 você participar. Também dizer para os irmãos, quinta-feira, a nossa noite da vitória é sempre com uma proposta: venha e traga mais um. Alguém do seu convívio, que trabalha com você, que é o seu vizinho, é o seu funcionário, o seu empregado, seja aquele vizinho talvez que você não fala, não conhece, ou até não goste dele, faça esse convite, que ele vai ficar melhor, você também vai ficar melhor, e o negócio vai mudar. Está feito, meu querido irmão? Também dizer que domingo, nosso grandioso culto, né? Culto com a minha e com a tua família, sempre oferecendo a primícia da semana ao Senhor. Seja grato, meu irmão. O Senhor tem dado sempre uma semana abençoada para mim e para você. Motive o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo, para estar no primeiro dia da semana, oferecendo a primícia da semana em um grandioso culto de louvor e adoração. E domingo pela manhã, sempre nós temos a nossa escola bíblica dominical, é a lição 8, com o tema missionário, fazedores de tenda. Missionários, fazedores de tenda. Esse é o tema da nossa escola bíblica dominical, que inicia a oração às 8h30. Às 9 da manhã, já iniciamos com louvor. É uma bênção. Pastor Adão, sempre eu uso o domingo para dormir um pouquinho mais tarde. Meu irmão, vai dormir meia-noite, que você consegue dormir 8h30, entendeu? E 9 horas você vai estar aqui. O problema das pessoas é que elas querem dormir até tarde, mas elas se perdem no caminho, elas ficam lá em programações até 3, 4 horas da manhã, aí você vai ter que dormir até mais tarde mesmo, você vai estar cansado. Dorme meia-noite, 8h30, e depois você vai estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Amém? Também queremos dizer para os irmãos que dia 25 e 26 nós teremos um grande congresso, departamento feminino, departamento circulação, que será uma bênção. Dia 25 e 26, no louvor, Gisele Cristine, uma cantora bem conhecida, vai estar ministrando o louvor, e ministrando a palavra, a missionária Laura Martins, uma mulher que Deus tem usado nesse Brasil e fora do Brasil grandemente. Então, marque na sua agenda, ore, divulgue e participe. Também estamos numa campanha alusível ao 13º dos nossos missionários. O nosso sonho, nosso desejo, como ano passado e outros anos também, nós enviar o 13º para todos os nossos missionários. Como isso vai acontecer, pastor Adão? Como eu posso participar? Você recebe o seu dízimo 13º, só avisa ali na tesouraria, dizendo, isso aqui é o meu dízimo 13º. Ou você dá o seu dízimo no envelope, escreva ali, esse dízimo aqui é do meu 13º. Porque aí a administração, os tesoureiros já vão canalizar para o 13º dos missionários. Pastor Adão, eu não recebo o 13º, então você tem um salário melhor, né? Então faça uma oferta lá, como fosse o seu 13º, e envie para o departamento missionário. Nosso sonho é que todos os missionários tenham condições de comprar um presente para os seus filhos e também venha participar de uma ceia de Natal. E quando você estiver naquela ceia de Natal, você vai dizer, poxa, fiz a diferença na vida de muitos missionários. Amém? Também dizendo para os irmãos que de segunda a sexta-feira, das 22 às 23, nós temos uma oração aqui com os obreiros, que está sendo uma bênção. Você pode participar. Amém? Esse eram os nossos anúncio. Dizer também, queremos receber aqui, vindo da congregação nossa, aqui de Santa Regina, o auxiliar Eduardo e família, a esposa Maria,
Carlos, o seu filho, e a Camila e sua filha. E também está junto com ele a sua mãe, nos visitando. Convido essa família a se colocar em pé. Amém, essa família aí, amém. Estamos muito contentes em receber e vocês vão ser muito úteis aqui para nós. Deus trouxe vocês aqui com um propósito, sabemos que esse propósito vai se cumprir. Queria que os irmãos e as irmãs que estão ali mais atrás se levantassem e dessem um abraço neles e dando um bem-vindo em nome de Jesus. É muito bom ter vocês aqui conosco. Amém. O Circo de Oração, amanhã, o Circo de Oração às 14h30, está sendo suspenso. Elas têm uma atividade... tá certo, feriado. A maioria já viajou, né? Tem alguém não evangélico no nosso meio? Ou pessoas que estão aqui pela primeira vez, façam um aceno assim com a mão. Minha amada, é muito bom ter vocês aqui conosco, pois quero dar um abraço em vocês. Vamos se colocar em pé. Diga para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio, é muito bom ter você aqui. Ei, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Prepara o teu coração, porque o Senhor te trouxe aqui com um propósito. Amém? Pastor Jean, hoje eu botei. Glórias a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Fazer menção do texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 9, apenas o versículo 6 e 7, momento de ofertarmos na casa do Senhor, na obra, na seara, uma oportunidade que você tem de demonstrar a tua gratidão, o quanto Deus tem te abençoado. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, logo após o presbítero irmão Luciano estará orando pela tua oferta e apresentando ao Senhor. 2 Coríntios 9, 6 nos diz assim a palavra: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Presbítero irmão Luciano orando nesse momento. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Levanta as tuas mãos então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, diante da tua face, te agradecemos, Senhor, por tudo que tens ministrado, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, ó Deus. Estende a tua boa mão, Senhor, abençoa a tua igreja, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, os dízimos de oferta, Senhor, que serão ofertados, Senhor, para o teu reino. Deus abençoa a tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Vamos cantar? Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. A minha pátria eu tenho saudade, em estar com Jesus meu Senhor. Não cessam,
furacão sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícia preparada pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Julgues pobre, nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, diga para a pessoa que está ao seu lado: Senhor, tem uma mensagem para o meu e para o teu coração. Pastor Taranto, nesse momento, com toda a liberdade. Se não der de terminar hoje, tem a terça-feira que vem. Pai do Senhor, amados irmãos, poder assentar, prazer poder uma vez mais estar neste lugar, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Aprove ao pastor nos convidar para trazer um estudo. Nós estamos falando sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Muito obrigado. Nós estamos falando sobre o estado intermediário. Nós já temos a primeira aula, que está gravada na internet, no site do canal da igreja. Os irmãos que não participaram da primeira aula, hoje eu vou dar sequência, de repente poderão haver alguns pontos obscuros para os irmãos, porque foram tratados anteriormente, mas eu vou fazer apenas uma retrospectiva rápida do que nós falamos e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Então, nós já falamos sobre aquelas escolas de interpretação, né? Está aí na tela, os irmãos podem acompanhar. Nós somos da Assembleia de Deus e nós somos pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas existem outros que acreditam em outras coisas, né? Em outros momentos. Uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Eles são chamados de mesotribulacionistas. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois. São os pós-tribulacionistas, ou também chamados de preteristas. Nós temos também uma interpretação idealista, futurista. Existem várias interpretações, tá bom? Então, eu tenho que dizer isso como professor. Então, não é uma verdade absoluta. Escatologia é muito complicado, né? A gente fala, é isso aqui. Você pega o livro do Apocalipse, tem pontos ali que são... A gente tem alguns estudos com bases bíblicas de alguns versículos, mas tem alguns que são mistérios, a gente não sabe, né? E a gente não pode forçar a Bíblia a dizer aquilo que a gente quer. Então, claro que não é... Tem um versículo lá em Deuteronômio, capítulo 29, que diz que as coisas esclarecidas
são para nós, mas as que estão encobertas são para Deus. Mas também isso também não é um versículo preguiçoso, né? Nós temos que estudar, temos que procurar, né? Fazer pesquisa, mas existem alguns pontos que nós não temos como firmar posição enfaticamente, tá bom? Mas nós cremos assim. Mas se você quer ser feliz, falei na aula passada, viva como se Jesus fosse voltar daqui a 1 segundo e você vai estar bem. Seja qual for a linha, você vai estar muito bem, ok? Hoje eu quero responder algumas perguntas para a gente dar o prosseguimento. O pastor Levi me lembrou de uma coisa muito importante, porque nós estamos falando, usamos até um texto de Lucas capítulo 16, que fala do rico e Lázaro. Eu vou tratar desse assunto ainda hoje, mas talvez exista alguma dificuldade para alguns para entender. Para nós é mais simples de entender que nós somos salvos hoje, porque nós cremos que Jesus veio há 2000 anos atrás e morreu por nós. É assim ou não é? Nós somos crentes, né? Todo cristão crê que Jesus veio e morreu por nós, venceu a morte, ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nós só estamos reunidos aqui porque nós cremos que Jesus ressuscitou, venceu a morte para nós. Então, aquele que está em Cristo jamais morrerá. Falamos do texto de João 11, né? Quando Jesus disse lá, quando foi visitar o amigo morto Lázaro, e a sua irmã, a irmã de Lázaro, veio questionar: por que você não estava aqui? Se eu estivesse aqui há dias atrás, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Promessa para quem já morreu. E todo aquele que vive, para os vivos, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então nós fazemos parte do segundo grupo, certo? Quem está morto, levanta a mão. Estamos mortos para o pecado, certo? Estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, mas agora o Senhor já nos ressuscitou. Então é mais ou menos fácil de entender que nós cremos em Jesus porque Ele morreu. Deixa eu usar essa linha do tempo aqui para cá, né? Então, na sua visão é melhor. Para a sua esquerda seria o passado, para cá seria o futuro, ok? Vou usar aí a sua perspectiva. Então, nós cremos hoje aqui que Jesus veio lá no passado, certo? Passado lá? Agora, como é que ficariam os nossos irmãos que viveram antes de Cristo? Porque você sabe que os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos por fé também. Você sabia disso? Nós somos salvos porque cremos que Jesus veio. Mas os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles também foram salvos porque criam que Jesus viria. Você sabia disso? Você quer ver como é verdade? Vamos usar aqui alguns textos para você. Então vamos lá. Nós temos aquela passagem lá em Gênesis, quando Deus mandou Abraão sacrificar. Você se lembra? Se lembra? Cristo... Primeiramente, vamos aqui Deuteronômio 18:15, se o irmão puder botar ali para mim na tela. Foi uma profecia de Moisés, né? Moisés já dizendo que haveria de vir um. Apesar que Gênesis já havia uma profecia, né? Quando Adão e Eva pecaram, e o Senhor disse que colocaria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, a semente picaria o calcanhar daquele que pisou a cabeça. Então está falando da vinda de Jesus, uma solução para o problema do pecado. Agora olha o que Moisés diz em Deuteronômio 18:15. Deus suscitará um profeta como eu no meio de vós, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Então, claro que isso aqui é uma profecia messiânica, né, mas já está dizendo aqui, é uma perspectiva futura da vinda de alguém que haveria de ser superior a Moisés, certo? Quando Jesus estava num embate com os fariseus, doutores da lei, lá em João 8,56, porque os judeus se gabavam que eram filhos de Abraão, né? E Jesus dizia assim: Deus pode fazer descendente de pedras. Aí, olha o que ele diz aqui em João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Abraão viu que Jesus viria. Eu não sei de que maneira,
Eu entendo que deve ter sido naquele momento que Deus pediu para ele sacrificar Isaac, você se lembra lá em Gênesis, né? E quando ele fez tudo ali certinho, levantou o altar, preparou a lenha, aquela coisa toda, acendeu o fogo, já tinha até um foguinho ali do lado para poder fazer o sacrifício do próprio filho. Deus queria prová-lo, né? Queria fazer um teste ali de fogo com Abraão. E quando ele vai para matar o menino ali, para sacrificar, o anjo dá um brado, né? Ele diz: não faça tal, Abraão, porque Deus já viu que você é fiel e não negou seu próprio filho. E é interessante que antes de Abraão tentar ali imolar o seu filho, né? O Isaac, ele olha em volta e fala assim: pai, eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão profeticamente diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quem sabe não tenha sido neste momento que ele teve uma visão, né, e tenha visto que esse cordeiro seria o cordeiro, que era Jesus, que representa, né, o próprio João, quando foi batizar Jesus, lá Jesus numa fila, aguardando o momento de se batizar, ele falou assim: eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então pode ter sido nesse momento, nós não sabemos, certo? 1 Pedro 3, 18 a 20, pode botar aí para mim? 1 Pedro 3, 18 a 20, 1 Pedro 3, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 3, 18, 20. Diz assim, enquanto o irmão vai achando aí: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tem um versículo que fala nesse momento que Jesus pregou aos espíritos em prisão, e existe uma confusão que diz que Jesus foi pregar para os mortos e salvou os mortos que estavam presos. Não, Jesus não foi pregar para salvar aqueles que estavam presos lá, porque aqueles já estavam condenados, né? Aqueles ali, está aqui no versículo 20, aos quais noutro tempo, na sequência, né, eu li até o 19, o 20 diz assim: aos quais noutro tempo foram desobedientes, esse que Jesus foi visitar lá nos espíritos em prisão, né? Foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos últimos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Alguns fazem uma interpretação errada de que Jesus foi lá, no abismo. Nós falamos na aula passada sobre esse lugar dos mortos, que antes de Jesus morrer, né, era um lugar só, com um abismo que dividia o lugar dos justos e dos injustos do outro lado. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele ele transferiu esse lugar chamado Hades, que era dos justos, esta parte dos justos, e transformou no paraíso. Agora a palavra é paraíso, é um lugar diferente, o lugar fica acima, certo? Então alguns erroneamente dizem que Jesus foi pregar para os mortos, e esses mortos para eles se converterem. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Com todo o respeito àqueles que me ouvem, que não confessam a nossa fé, né, que tem uma outra crença, não tem como, irmãos, depois que algum ente querido nosso parte, eu fazer alguma coisa para que ele seja salvo. Eu não posso fazer uma missa, eu não posso fazer um sacrifício aqui para que ele possa passar de um nível para outro. A Bíblia diz que uma vez que a pessoa morreu, ela já está ou salva ou ela está condenada. Então nós não temos ingerência após a morte, nós não temos como alterar essa posição, esse status, né, da pessoa. Se ela viveu uma vida em Cristo, ela vai para o paraíso. Se viveu uma vida de dissolução, uma vida de imoralidade, uma vida de distanciamento de Deus, é bom que se diga que às vezes a pessoa tem uma pessoa muito boa, um bom pai de família, um bom empregado, ele é uma pessoa boa, mas não quis receber Jesus como seu Salvador. Isso vai ser fatal. Então a pessoa tem que entregar a sua vida para Jesus, ela precisa ter Jesus como seu Salvador. Então Jesus não foi pregar para salvar as pessoas. O que Jesus foi fazer, porque naqueles quase 120 anos que Noé levou para construir aquela arca, foi isso aí mesmo, quase 120 anos que ele levou para construir a arca, cada martelada que ele dava ali, irmãos, eu creio que era uma pregação, né? Porque
se alguém passasse, o que você está fazendo, seu velho louco? Eu estou construindo a arca porque o Senhor disse que vai chegar um dilúvio, vai acabar com esse mundo, e eu estou construindo um barco para salvar a sua vida. Eu acredito que era essa a pregação. E está dizendo aqui que ele pregou, né? Ele era o pregoeiro é um pregador, né? De um evangelho, Apocalipse, do anjo lá, fala que o evangelho é eterno. O evangelho não é do Novo Testamento, o evangelho é eterno, certo? Então Jesus foi simplesmente dizer o seguinte: eu sou a promessa que Noé pregou para vocês e vocês não a receberam, vocês não quiseram entrar na arca. Irmãos, pensamento meu, tá? Isso não está na Bíblia. Eu não acredito que Deus mandaria Noé construir uma arca para encher de bicho. Pensamento meu, desculpa, tá? Eu acredito que ele mandou a Noé construir uma arca para salvar pessoas. Mas como ninguém quis, né, foi substituído pelos animais. Isso é pensamento meu, tá bom? Mas sim, então a primeira questão está respondida. Outra coisa que sempre pergunto para a gente. Pastor, quando a gente morre, o que acontece? Nós falamos que a pessoa quando morre, se estiver na presença do Senhor, vai para o seio de Abraão. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, paraíso. E aqueles que morreram sem Cristo vão para o Seol ou Hades, certo? Ali já começa, os crentes já começam a usufruir das bênçãos, e aqueles que morreram sem Cristo começam a sofrer tormentos. Vamos falar do texto aqui daqui a pouquinho. A primeira pergunta que fica: nós estaremos dormindo? Essa doutrina tem uma doutrina chamada de aniquilacionismo ou mortalismo, ou sono da alma. Os testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, eles pregam que quando uma pessoa morre, ela fica dormindo. E ela só vai despertar no dia que Jesus voltar. Irmãos, nós não temos base bíblica nenhuma para falar isso. Eles distorcem alguns textos e aplicam isso aqui. Não é verdade. Muito o contrário disso. Vamos ler Lucas capítulo 16. Nós vamos ler novamente, que é muito importante esse texto. Eu acredito que, embora em algumas Bíblias esse texto seja anunciado aqui como a parábola do rico e Lázaro, na minha aqui ainda bem que não tem. A minha está escrito o rico e o mendigo. Mas tem algumas Bíblias que tem um preâmbulo que está escrito a parábola do rico e Lázaro. Esses preâmbulos não fazem parte da Bíblia não, tá, irmãos? Muito menos comentário de Bíblia é Bíblia, tá? Então a Bíblia é só o que a Bíblia diz mesmo. Então esses preâmbulos aqui, esses enunciados não fazem parte da Bíblia. Mas vamos lá. O rico e o Lázaro. Ora, havia certo homem, Lucas 16, 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro significa aquele que Deus cuida, aquele que Deus guarda, aquele que Deus cuida, que cura, enfim, algo do tipo, né? Então havia um homem chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhe as feridas ou as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O versículo 23 agora é com relação ao rico. Olha o que diz: no inferno, estando em tormento, isso aqui é o rico. Então preste atenção, irmãos. Então quando a gente morre a gente fica dormindo? Não, o texto vai responder para nós. Então aqui, ó. E aconteceu que morreram o mendigo e ser levado, no 23, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos. Então ele não está dormindo. Esse texto não é uma parábola, tá? Parábola, os personagens não têm nomes, e aqui Jesus está dando nome. O rico não tem nome, porque ele é rico, né? Ele só tem dinheiro, e tem muita gente que é assim, só é enquanto tem. Mas o Lázaro aqui não tem nada, mas ele essencialmente ele é uma pessoa. Ele levantou os olhos e viu, olha aqui, uma alma, irmãos, nós temos 5 sentidos. Quais são? Audição, me ajuda aí. Visão, tato, olfato e paladar. Então são características de um ser vivo, correto?
Nós vamos devagarinho aqui para você ver se ele está dormindo ou não, se ele sente ou não sente. Então, vimos aqui então que ele no inferno, estando em tormento, se ele está em tormento, ele está sentindo alguma coisa. Ou no corpo, está quente, está queimando, ele está sentindo um calor, eu não sei o que é, mas está em tormento. Tormento não é coisa boa. Então, ele está sensitivo. Então, as funções da alma estão presentes aqui. Ele não está dormindo. O que mais aconteceu lá? Levantou os olhos e viu ao longe. Olha, a visão dele é boa, foi ampliada. Viu ao longe. Ele viu quem? Abraão. Como é que ele identifica que é Abraão? Eu não sei o que acontece lá, mas teve uma capacidade de identificar Abraão. Ele sabia quem era Abraão. Claro que aqui no texto aqui, seio de Abraão fala, é uma metáfora, né, do lugar da bênção. Mas a Bíblia aqui está dizendo que é Abraão, e nós vamos traduzir como Abraão. Pode ser a pessoa de Deus, não sei, mas é o pai Abraão aqui que ele viu. E ele diz o seguinte: pai Abraão, tem misericórdia de mim. E, tem misericórdia de mim. Sentimento de compaixão, de autocompaixão. Ele não está dormindo. Ele está com as características sensitivas, intelectuais e psíquicas atuantes aqui. Tá? Vamos lá, continuando. Então, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro, reconheceu Lázaro também, que molhe em água a ponta do dedo. Ele sentiu sede. Olha aí. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Alguém que está atormentado na chama está sentindo o calor, então o tato dele está funcionando. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo, lembra que eu falei para vocês? Entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui, do lado do Abraão, né, para vós outros não podem, nem os que de lá passarem para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ele se lembrou dos seus parentes aqui, ó. Ele se lembrou dos parentes. E lembrou que tinha gente que precisava reconhecer ou de se converter de alguma forma para não ir para aquele lugar. Ele vai dizer, ó, porque tenho 5 irmãos, ele sabia quantos tinha até, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha aí. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, que representa a lei, e os profetas, ouça-nos. Aí ele replica ainda, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra aqui é dura e séria, irmãos. Então, olha só. Lá naquele lugar da morte, a pessoa vai ver, vai ouvir, vai sentir, vai se lembrar dos parentes. Isso aqui são aqueles que estão fora do propósito de Deus, tá? E é interessante, pastor, que o Lázaro não viu nada. Olha que tormento. Quem morreu sem Cristo está vendo a bênção daqueles que morreram com Cristo. E quem morreu em Cristo não está vendo nada. Simplesmente não. Está, graças a Deus, né? Pela graça, está usufruindo de todas as bênçãos. Aqui ainda não é o estado eterno. Isso aqui é o momento até que eles vão ser transformados, né? Isso aqui é o estado intermediário, tá? Quando as pessoas morrem. Só para trazer para vocês como essa questão de dizer que a sono da alma, ninguém vai entender nada, não vai se lembrar de nada, ninguém vai reconhecer ninguém. Não, irmãos, vamos reconhecer sim. Em certo texto, Jesus ainda vai dizer que o nosso Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Tá? Então, nós estaremos dormindo? Não, não estaremos dormindo. Segunda pergunta, vamos reconhecer nossos queridos? Nós acabamos de ver que sim, o próprio rico lá, ele se lembrou, né? Então, se ele se lembrou, é porque vai ter um reconhecimento, sim. O rico ergueu os olhos, então ele viu que havia uma necessidade, e ele lembrou-se dos seus familiares. E terceiro ponto aqui, é o seguinte, irmãos, agora nós não estamos mais no Hades. Aqueles que morrem em Cristo não vão para o Hades ou para o céu, nós vamos para o paraíso.
O apóstolo Paulo, ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu, e lá é o paraíso, e ouviu coisas inefáveis que ao mortal não é digno de se revelar. Então, oi? Pode falar. Os irmãos podem participar, tá? Se tiver alguma dúvida aí, não estiver entendendo, nossa, aqui é uma aula, tá bom? Então, essas questões são importantes, vamos estar conscientes, reconheceremos sim as pessoas, não estaremos dormindo e fomos transferidos, estaremos no lugar chamado paraíso. Até quando estaremos no paraíso? Até que Jesus volte. Quando ele voltar, este corpo será transformado. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer, porque é necessário, ela vai dizer o seguinte, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. E ele ainda faz uma colocação lá sobre, existem vários tipos de carne de animal, carne de aves, né? São vários tipos, corpos celestes, corpos terrestres. Ele faz uma comparação. E ele vai dizer que é necessário que aquilo que é corruptível, o que é corruptível? Corruptível é no sentido de que se desgasta, tá? Não é porque é coisa ruim, não. É corruptível que uma pessoa quando morre, o que acontece? Começa a apodrecer e a carne volta ao pó. Se você fizer uma análise química do teu corpo, você vai ver que nós somos constituídos de elementos minerais. Esse tempo atrás eu fiz um exame de sangue lá, o camarada pediu uns exames que nunca tinha pedido antes, nem sabia. Ferro, magnésio, rapaz, parecendo que é uma usina, né, de mineral, quanta coisa. É porque nós somos feitos de terra, irmãos. Aí o camarada fica de narizinho em pé, tu é terra, tu é barro, rapaz. Eu nunca vi ninguém brigar por causa de barro, né? Por petróleo já, mas por causa de barro não. E tem uns barros aí que são bem aqueles barros lá do Amazonas que quando gruda não solta, né, irmão? Então, nós somos terra, então volta para o pó. Agora, é necessário então que nós passemos por esse processo, o que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, nós seremos transformados. E aquilo que é mortal, o que é mortal? É a alma, se revista da imortalidade. Peraí, pastor, mas o crente quando morre, a alma ela já não está vivificada? Sim, por isso que nós vamos para o paraíso. Os que morrem sem Cristo, eles têm duas mortes, a morte física e a morte espiritual. O crente quando morre, como ele tem o Espírito Santo de Deus, ele morre, mas a alma é vivificada pelo Espírito. Irmão, já começa até a arrepiar aqui. Vivificada pelo Espírito, não é? Você já vai ter um encontro, já não vai ser aquele encontro, né, lá da promessa que nós vamos ter lá nas bodas, né, com o Senhor, mas você já está gozando das benesses, você sabe que você já é salvo, né? Apesar que vai haver no final lá para os ímpios um julgamento chamado juízo final, mas para os crentes não, falamos na aula passada, nós não vamos passar por juízo, os nossos atos não serão julgados mais, os nossos atos foram julgados na cruz, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Agora aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, eles vão ter que responder pelos seus atos, porque eles não quiseram colocar sobre Cristo as suas necessidades, as suas mazelas, e Cristo veio para isso, porque a humanidade estava corrompida, estava perdida, e Jesus veio para salvar essa humanidade, foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte. Agora para nós, irmãos, para aqueles que glorificam o nome do Senhor, né, para aqueles que receberam a Jesus como Salvador, a nossa alma ela é vivificada pelo Espírito, isso aí ninguém tira mais isso de nós, temos que ser fiel até a morte, não estou dizendo aqui que uma vez salvo para sempre não, né? Temos que ser fiéis até a morte, né? Lutando constantemente, a gente peca, nós pecamos mesmo, né? Porque nós somos pecadores, só que nós não somos aquele pecador contumaz que não conhece a Cristo, ele é pecador porque ele peca porque é pecador, e nós nos tornamos pecadores quando pecamos, é diferente, não é nossa natureza mais. João vai dizer que aquele que é de Cristo, aquele que nasceu de novo, né, ele não vive na prática do pecado. A gente peca assim esporadicamente, meu Deus, e quando a gente peca já vem logo na mente, né, o Espírito Santo de Deus alarma, vai lá pedir perdão, se conserta, está errado, a gente vai lá, se conserta, pede perdão, misericórdia, e deixa o pecado. Esta é a marca principal de quem tem a Cristo, ele pecou, mas tem que deixar o pecado. Não adianta, Senhor, eu vou pecar, aí vai, fica tristinho, daqui a pouquinho, mas sabe como é que é? A carne é fraca, vai lá, faz de novo. Não, irmãos, nós temos que vencer isso daí, né? Se você vive nesse ciclo de peca, pede perdão, peca sempre no mesmo pecado, isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento, ele tem um processo que tem um remorso, mas o remorso, acabou, 180 graus. Não, mas aí o remorso, quando é arrependimento, vai para 180 graus. O remorso, ele volta
dar a volta completa e volta a pecar de novo. Não podemos, certo? Outra coisa, nós falamos, quiser botar aí, irmão, no slide? Nós falamos na aula passada sobre o inferno, né? Às vezes, irmãos, a Bíblia, ela considera sepultura, se você ler no original, na nossa tradução está escrito sepultura, mas lá no original está escrito Seol. Às vezes Seol, sepultura, lugar dos mortos, é sempre Seol, é lugar dos mortos. E às vezes aparece também a palavra inferno. Às vezes inferno, irmãos, significa o lugar dos mortos sem Cristo, e às vezes também eles aplicam a palavra inferno para aquele juízo final. Mas o juízo final mesmo, o nome lá não é inferno. O lugar lá se chama lugar do fogo eterno, ou lago de fogo e enxofre. Às vezes a Bíblia, lá em Apocalipse, é decretado assim. Ou Geena. E eu falei aqui na aula passada, né, que Geena vem da palavra Inon, Ge-Inon, que é o vale de Inon, onde os judeus eles sacrificavam os filhos a Moloque, né, na época do Antigo Testamento. E depois, no Novo Testamento, aquele lugar onde eles sacrificaram os filhos, no Antigo Testamento, não se sacrificava mais filhos, né, mas agora virou lixão. E como era um lixão, eles iam jogando lixo em cima de outro, e botavam fogo para queimar o lixo, e depois jogava mais lixo por cima, aquele fogo nunca se apagava, e tinha um mau cheiro, e tinha muito verme. Você já viu onde fica jogando lixo, resíduos, né, orgânicos? O que acontece? Aparecem aquelas larvas. Então eles relacionavam aquele lugar chamado Geena, o Vale do Inon, com o lugar do Lago de Fogo e Enxofre, porque é o lugar onde vai ter mortes, mau cheiro, grito, terror. Jesus, lá em Mateus 25, ele vai falar sobre isso aí, que aquele lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre não foi feito para o homem. Foi feito para quem? Para o diabo e os seus anjos. Não foi feito para o homem aquele lugar. O Senhor não tem prazer que ninguém morra. O Senhor tem prazer que todos se salvem. Mas infelizmente, muitos não querem, né? Vamos seguir? Daniel 12:2 foi onde nós paramos na última aula. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. No Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, que propicia o mais amplo ensino sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno, né? O apóstolo Paulo não falou muito não, mas Jesus falou bastante. Somente daquele que amou tantos homens a ponto de morrer por eles é que se pode receber esta terrível verdade. O apóstolo João acrescenta detalhes no livro de Apocalipse. Vamos ver algumas menções que João faz, né? Ele chama aqui Apocalipse 20:10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha aqui, tá vendo? É o último lugar esse, lago de fogo e enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta. Quem vai inaugurar esse lugar aí é a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Tá, Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:14-15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tá vendo? O inferno, embora alguns apliquem a palavra inferno para o estado final, mas o inferno não, é o intermediário. Porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Tá? Se você tiver alguma dúvida, anote aí esses. Quem quiser depois no final, pode me procurar, que a gente vai liberar essa apostilinha aqui para os irmãos. Tá? Você quer um estudo, tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? E a gente pode tirar a dúvida dos irmãos também. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque a primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. Tá? Então existe a primeira morte, que é a morte física. E a segunda morte é a morte espiritual. Todo crente, todo não é, se por acaso Jesus não voltar, morreremos a primeira morte, que é a morte física. Mas a segunda não. A segunda morte não tem mais poder sobre nós. O apóstolo Paulo, tem uma hora que é tão interessante, que o apóstolo Paulo ele vai chegar uma hora e falar assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ele está fazendo assim, né? Você não me pega. Não tem mais poder a morte sobre nós, irmãos. Você já parou para pensar isso? Às vezes o crente fica assim: ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Você não vai morrer mais. Não morre mais. Você é um ser eterno, rapaz. Né? Eterno no sentido de que você tem a vida eterna em Cristo. Nós sempre somos ensinados na Assembleia de Deus, né? Não está errado, mas pode induzir ao erro. Eu me lembro quando eu estava na escola dominical aprendendo, né? Aí o professor falava assim: não, irmãos, a gente tem que permanecer para ser salvo. Aí a minha visão era que eu tenho que andar nesse caminho. A salvação estava lá naquele banco, lá na última porta. Eu falei: meu Deus, vou ter que chegar lá para ser salvo.
Mas depois eu vou entender, irmãos, que eu não preciso chegar lá para ser salvo. Eu já sou salvo aqui. Eu tenho que continuar andando até lá, mas eu já sou salvo. Então nós já somos salvos, usufrua dessa bênção. Uma certa vez parei na estrada, né? E fui no banheiro, no posto de gasolina. E posto de gasolina, eles colocam a chave era desse tamanho, e um chaveiro assim, um pedaço de... Um cabo de, sei lá do que era, de vassoura. Uma chavinha assim, um cabo desse tamanho. Eu falei, mas que exagero, rapaz. Aí eu, indignado, falei assim, vem cá, para que um chaveiro tão absurdo desse aqui? Eu falei assim, o pessoal não perder. Aí, irmãos, na hora o Espírito Santo falou assim no meu coração, a salvação é assim. Você não perde a salvação por uma coisinha. Ai, falei bobo, perdi a salvação. Não, irmãos, não. O sangue de Jesus é algo muito precioso para a gente perder assim, salvação tão fácil. Não é assim. Né? Não é, vai passar um processo, ninguém vai perder salvação assim. Mas também não é uma vez salvo para sempre, não. Tá? Mas nós somos seguros em Deus. O Senhor vai fazer de tudo para não nos perdermos. Porque não foi com ouro e prata, com coisas corruptíveis como essa, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. A Bíblia diz, Pedro falando, né? Mas fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro. Tá? Mas nós temos que guardar essa preciosidade que é a salvação que a gente adquire em Cristo. Tá bom? Que mais? Nós temos um outro texto aqui, que fala de lago de fogo. A palavra lago de fogo, né? A palavra é limnon tu piros. Você já viu, já assistiu às Olimpíadas? Que agora vão acender a pira olímpica. Já viu pira olímpica? Pira. O que coloca na pira? Fogo. A palavra aqui, ó, que é fogo, aqui lago de fogo, é limnon tu piros. É um lago de fogo, é uma coisa que fica incandescente mesmo, tá? Mas isso aqui não é para nós não. Se há alguns que fazem objeções dizendo que o ensino do fogo eterno no inferno não deve ser interpretado ao pé da letra, o mínimo que podemos concluir é que tais palavras e descrições são metáforas para expressar as terríveis agonias da alma. Às vezes a Bíblia usa algumas linguagens figuradas, tá? Lago de fogo, né? Como João, quando teve a visão de Jesus e estava no dia do Senhor, e ouvi uma voz por trás de mim, quando virei, me vi, e quando olhei, vi um homem, como filho do homem, vestido até os pés, com vestido comprido, cingido pelo peito com um cinto de ouro, seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos com lã branca, da sua boca saiu uma espada. A gente olhando assim, meu Deus, parece um monstro, né? Tudo bem, isso é uma metáfora, a palavra ali, essa espada é uma palavra de justiça, uma palavra justa, né? Mas, irmãos, eu creio nisso aqui literal. Nem os demônios querem para esse lugar aqui, irmãos. Você se lembra lá quando Jesus chegava perto de alguns endemoniados, e os próprios demônios se manifestavam? Vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus. Alguns diziam, não nos mande para o abismo, pelo amor de Deus, não. Não nos mande para o abismo. Permita que entremos nos porcos, olha aí. Para eles tanto faz, gente, como porco, né? Tá, pode ir. Nem eles querem ir para lá, porque eles já sabem o que esperam. 4 palavras traduzidas como inferno, né? Então nós vimos aqui o Seol, né? No hebraico pós-bíblico, a última palavra é usada para profundezas do mar. Às vezes Seol também fala de profundeza. O Jonas, quando foi levado no peixe que ele fala que foi sepultado no abismo, no Seol. Alguns dizem que Jonas morreu, e ele ficou 3 dias. Jonas é uma figura. Tanto é que quando perguntam para Jesus, dai-nos um sinal. E ele diz, nenhum sinal será vos dado, senão Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias do peixe, e ele diz que foi para a profundeza, e profundeza também é um sinônimo de Seol. Né? Não sei se ele morreu, tá? Mas é interessante, como aqui é um estudo, né? Não é pecado pensar, não. No Antigo Testamento, Seol também é usado para sepultura. Tem alguns versículos aqui, por exemplo, Jó 17:13, depois se você quiser anotar aí, Salmo 16:10. Para o lugar dos mortos também, tanto os bons, vamos ler esse aqui, ó, Gênesis 37:35. Isso aqui é um episódio bem conhecido. Gênesis 37:35. Ver se eu sou bom no gatilho aqui. Tem muita referência aqui. Gênesis 37:35 diz assim:
Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei o meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Aqui, esse texto aqui está falando do José vendido pelos seus irmãos, né? Quando enganaram lá o pobre do Jacó. Então, veja que ele usa a palavra Seol aqui como sepultura. Então, morada dos mortos também. Números capítulo 16, 30, diz assim, mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo. Então, esse abismo aqui, é a palavra Sheolá, que significa Seol. Amós 9, 2, ainda que cavem até o inferno, inferno aqui também é traduzido por Seol, a minha mão os tirará dali, e se subirem até o céu, dali os farei descer. Também era considerado uma região situada embaixo da terra sombria e escura. Está ali em 2 Samuel 22, 6. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Então, tem textos aqui que apresentam isso. Outro texto bem conhecido também, Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Abra um parênteses aqui. Quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele está falando aqui de coisas que acontecem debaixo do sol. Debaixo do sol. Então ele está falando aqui que os vivos não sabem coisa nenhuma, ele está fazendo uma filosofia aqui terrena. Ele não está falando de coisa de conhecimento que ele tem pós-morte aqui. Tá? Você vai falar assim, pô, o Taranto acabou de falar que vai reconhecer, ele está dizendo aqui que não vai. Ele fala claramente, debaixo do sol. Então são coisas que se conhecem no âmbito nosso aqui, tá bom? E essas coisas aí só foram reveladas no Novo Testamento. O nosso erro é tentar interpretar o Novo Testamento usando o Antigo. É o contrário, você tem que interpretar o Antigo usando o Novo, tá? Não faça essa inversão, não dá certo. Porque no Antigo é só a sombra do que viria. Então você tem que ver o que veio e fazer a referência lá no que era sombra, tá bom? O povo hebreu via o Seol como lugar para onde justos e ímpios iam após a morte. Então, os próprios judeus na antiguidade, eles acreditavam que esse Seol, e é realmente o que acontecia, né? Porque só foi mudado quando Jesus veio e transferiu ali o lado dos seios de Abraão para o paraíso. Diz ali, Gênesis 37, 35, já lemos, né? Vamos ler Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha aqui. O irmão leu o Salmo 37 também no início aqui, fala também exatamente sobre isso, que a nossa vida aqui, ela é passageira. E a gente não deve ficar querendo ser igual os que aparentemente estão bem, né? Porque o fim deles vai ser trágico. O fato de sermos pobres, irmãos, de estarmos enfermos, isso não é sinônimo de afastamento de Deus, não. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muitos ricos que vão ser salvos, tem muitos pobres que serão condenados, né? Assim como tem muitos pobres, pessoas moram numa casinha de chão batido, e é uma bênção e vai ser salvo. E tem milionários que moram lá na Vieira Solto, lá no Rio de Janeiro, lá, que não vai ser salvo. Então não é pelo que a gente tem que nós seremos salvos. Isso é uma questão pessoal, está para além daquilo que nós temos, ok? Isaías 38:10 ainda, sobre essa visão judaica de morte, né? Eu disse, no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Além disso, a Bíblia descreve como tendo um apetite insaciável. A cova, ela tem um apetite insaciável, né? Isaías 5,14 diz, portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa e os que entre eles se alegram. Tem um provérbios também que falam que 4 coisas, aqui é esse aqui, ó. Olha só o que ele diz, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, guarda aí, ó. E com a 4ª nunca dizem basta. A sepultura, lá está escrito Seol, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Então, a sepultura nunca diz basta. Ela é ávida por corpos,
Mas felizes aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. O corpo vai para lá, mas a nossa alma estará com o Senhor para sempre, né? Essa é a promessa de Deus. E quando Ele voltar, esse nosso corpo, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser algo miraculoso, extraordinário, que o nosso corpo, a terra vai ter que devolver o nosso corpo, esse corpo vai ser reunido com lá em Ezequiel 37, aconteceu aquela profecia lá, né? Vai ser juntado osso com osso, pele por não sei o que vai acontecer ali, substância com substância, e nosso corpo será reestruturado e nós vamos receber um novo corpo que vai ser transformado, né? Nós não seremos almas lá perambulando, não, nós teremos um corpo, e Jesus é a primícia dos que dormem. Se você quer saber como seremos, é só ver Jesus depois que Ele ressuscitou. Era um corpo que comia, mas ao mesmo tempo atravessava a parede, né? Não sei como é que funciona isso, né? Eu não conheço essa ciência que Deus, mas Deus é todo poderoso, e eu creio que a Bíblia diz e é verdade. E para a gente encerrar, que já o tempo já se foi, para Deus Ele é aberto e conhecido, né? No caso aqui o inferno, né? O inferno está nu perante Ele e não há coberta para a perdição. Jó 26:6. Ainda Provérbios 15:11, o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos do homem. Hades, nós já falamos na aula passada, né? A palavra Hades a lâmina aí número 10, 9 e 10, se puder botar aí para nós. O termo grego que mais se aproxima do céu é o nome do deus grego do submundo. Hades é um deus grego. Hades é o deus do submundo, tá? Os gregos, eles têm lá um panteão, um conjunto de deuses vários. Eles têm deuses para todas as coisas. Aí tem o deus aí, o Hades, que é o deus do submundo, e eles dão exatamente o nome desse estágio, desse lugar aí, no próprio nome do Deus. O termo grego que mais se aproxima do céu é o nome Deus do submundo. O Senhor Jesus Cristo ensinou que o campo onde estão os espíritos dos humanos mortos está dividido em duas partes. Aquela descrita como seio de Abraão, distinta da outra que é chamada de Hades e que é o lugar dos maus. Nós lemos aqui, né, Lucas 16. Há versões que traduzem a palavra tanto como inferno como morte, nos 10 exemplos onde é usada. Depois eu vou passar para vocês esses versículos aqui, tá? E para finalizar aqui, chegamos no Geena, né? A forma adaptada ao grego para a palavra hebraica Ginom, Vale de Inom, uma ravina do lado sul de Jerusalém, onde eram celebrados os rituais dos deuses pagão Moloque. Então esse lugar ficava fora da cidade de Jerusalém, Vale de Inom, e era lá que eles queimavam os filhos, né, na época do Antigo Testamento. Está lá no 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, 2 Crônicas 28, 3, 2 Crônicas 33, 6, Jeremias 7, 32. Aqui no 2 Crônicas 28, 3 diz assim, ó, também queimou incenso no vale dos filhos de Inom, ou Ben-Inom, né? E queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E nesse lugar chamado Vale de Inom, depois no Novo Testamento, é um lugar onde se queimava lixo, e Jesus então fez essa comparação. Tem um outro lugar, e aqui eu encerro, que a Bíblia chama que é um lugar nas profundezas, no abismo, que é um lugar que só é mencionado uma vez na Bíblia. Quando você faz o estudo de crítica textual na teologia, palavras que aparecem 1, 2, 3 ou 5 vezes no máximo, são chamados de apax legômeno, né? São palavras que aparecem poucas vezes, então você não tem muita base para fazer comparação. Esse lugar chama-se Tártaros. Tártaro não é aquele molho tártaro não, que você come lá, não tem nada a ver. É Tártaro, né? Tártaros é um abismo. Isso está lá em 2 Pedro 2,4. É um verbo grego que significa enviar ao Tártaro, encontrado somente nesse 2 Pedro 2,4. Diz lá, ó, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaros, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Alguns estudiosos, irmãos, dizem que esse Tártaros aí é um lugar onde Deus colocou uns demônios de alta periculosidade, né? E alguns ainda dizem que eles são aqueles que vão ser soltos lá em Apocalipse, que vão atormentar o povo, eles vão pedir para morrer, isso para aqueles que receberam o sinal da besta lá durante a grande tribulação, né? Eles vão ter autoridade para atormentar as pessoas por vários meses, e as pessoas vão fugir pedindo a morte vai fugir deles. Então, imagine só, você fica imaginando, a pessoa vai ser ferida, vai ser massacrada e não vai morrer, a morte vai fugir deles. Imagina a dor que eles vão sentir, né? Então, isso não é
eu entendo que não seja para nós, certo? E esses demônios, esses anjos, eles moram nesse lugar aí, habitam lá, né? Estão presos nesse tal de Tártaros, tá bom? Atual prisão dos piores anjos caídos. Pois não. Olha aí. Pois é. Quem sabe aqueles demônios pedindo para não ser lançado lá no Tártaro, né? Para não ser atormentado, né? Ok, irmão, então na próxima aula a gente continua a partir do slide número 18, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que nós falamos aí?